Seja bem-vindo à nossa segunda semana, segunda noite. Você que está na sua casa também online, Deus abençoe a sua vida, que essa palavra chegue até a sua casa, até o seu coração, até o seu espírito nessa noite, com a mesma força e com a mesma intensidade com que ela me alcançou. Eu quero compartilhar com você nesta noite, amém? Abra a tua Bíblia comigo em 2 Reis. Hoje o apóstolo não está presente, ele está em Lins, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, está ministrando uma conferência lá. Eu quero compartilhar essa palavra com você. 2 Reis, capítulo 2. Essa campanha, ela tem uma força tremenda no que diz respeito ao nosso chamado. Hoje pela manhã eu ouvia a primeira palavra dela, né? A palavra que o apóstolo liberou no domingo, dando um start dessa série nova. E eu estava ouvindo, até mandei uma mensagem para ele, disse: olha, como é bom poder ouvir a mensagem na segunda vez, porque é muito diferente da primeira. A primeira a gente está aqui no mover, né, no ímpeto do culto, mas a segunda vez a gente se assenta e a gente é muito ministrado. Eu estava ouvindo essa palavra do domingo, eu estava percebendo o quanto essa série, ela tem um poder de despertamento vocacional, de chamado, de posicionamento. Querido, a palavra do Senhor diz, eu quero depois entrar um pouquinho nisso também, mas eu quero já dar essa introdução para você, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, para que de fato nessa terra, eu possa fazer diferença. Você só faz diferença na terra a partir do momento que a unção do Senhor é derramada sobre a sua vida. A partir do momento que o Senhor derrama uma unção fresca e nova sobre você, e você não apenas se posiciona, mas eu já vou dar o spoiler do final da palavra. Você já diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me, eu estou aqui, Senhor. Então eu quero ministrar nessa noite a segunda palavra da série, eu sou o próximo, porção dobrada. E hoje o Senhor vai derramar a porção dobrada sobre a sua vida. Há uma unção sobre você a ser derramado, e há aqueles que vão receber uma porção dobrada. Depende de você, do quanto você quer, do quanto você busca e do quanto você tem expectativa de ser usado e de fato de ser o próximo no chamado de Deus para a sua vida. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram até Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele lhe disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te
que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Queridos, essa é a despedida de Elias e Eliseu. Se você ler alguns capítulos anteriores, você lê o Primeira Reis, também nós vamos ler daqui a pouco, mas se você ler alguns capítulos anteriores, você vai perceber que Elias, o profeta, o qual certamente você já ouviu falar dele, já ouviu falar dos milagres, já ouviu falar de Jezabel, já ouviu falar de Acabe, já ouviu falar dos feitos de Elias. Se você não ouviu ainda, vai lá em 1 Reis e você vai ver os feitos, os milagres, as coisas sobrenaturais que Elias fez. E Elias tinha um discípulo chamado Eliseu. E Eliseu estava ali, literalmente colado em Elias, porque ele sabia que estava prestes a Elias subir aos céus. E aqui a gente percebe que é interessante, porque Elias começa a visitar lugares que traziam, lugares que eram lugares memoráveis, lugares onde havia uma experiência profética, onde havia ali um sentido profético para Elias. E ele vai a esses lugares nos dias que antecedem a sua partida. E cada lugar que ele chegava, tinha ali os discípulos dizendo: olha, você está sabendo o que vai acontecer? Ó, Elias vai embora, Elias vai ser levado. E Eliseu falava: olha, eu estou junto, eu estou aqui, estou ligado, estou vendo o que vai acontecer. E aí Elias dizia: olha, fica aqui, porque eu quero ter um tempo ali no particular. Eliseu dizia: não, eu quero estar aqui pertinho de você. Por quê? Porque eu quero estar na hora certa, no lugar certo, na unção, debaixo da unção certa, para receber aquilo que eu tenho buscado. Então, estar no lugar certo, debaixo da unção certa, debaixo da pessoa que Deus tem colocado sobre a sua vida, para que você possa beber do Espírito. E nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Beber do Espírito que está sobre ele, quer dizer, derramar o Espírito que está sobre ele, sobre a tua vida. Então, estar no lugar certo, debaixo da unção certa, com a intenção certa, com a expectativa certa, faz com que as coisas que você está esperando possa vir sobre a sua vida. A unção que você busca, a unção que você honra, a unção que você aguarda, ela está prestes a ser derramada sobre você, para que você possa fazer uso dela no exercício do seu ministério. Uma das coisas que nós fazemos quando nos achegamos a Deus é trazer diante dele as nossas necessidades. Muitos que estão aqui, quando começa uma série nova, faz ali os seus pedidos, coloca ali diante de Deus quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, quais são os seus questionamentos, as coisas que te oprimem, as coisas que te angustiam, as coisas que te afligem. A gente tem não só essa tendência, mas a gente tem essa natureza. Nós, quando pensamos em Deus, nós pensamos em um Deus
que de fato, em primeiro lugar, está atento às nossas necessidades, certo? Então, quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente vai orar, quando a gente sobe ao monte, quando a gente vai em qualquer lugar, quando a gente se apresenta diante de Deus, o que a gente leva? A gente não leva os ouvidos, a gente leva a boca. A gente não quer saber o que Deus quer falar com a gente. A gente quer dizer para Deus aquilo que eu estou necessitando. Então, uma das coisas que nós fazemos quando nós nos achegamos a Deus é levar a Ele tudo aquilo que é a nossa angústia, a nossa necessidade, os nossos problemas, os nossos clamores, aquilo que atormenta a nossa alma. Ao mesmo tempo, uma das coisas que o Senhor faz quando nós nos achegamos a Ele, porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Então, quando você, de fato, chega a Deus apresentando as suas necessidades, o Senhor não está com a mão encolhida para não abençoar você. Ele não está com os ouvidos tampados porque não quer ouvir o seu clamor, não quer ouvir a sua voz, não quer ouvir a sua oração, já enjoou da sua oração. Não, não. O Deus ao qual você leva os seus pedidos, os seus clamores, as suas necessidades e os seus anseios, Ele está aqui para recolher cada uma das tuas necessidades. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, o que Ele faz? Ele remove dos nossos ombros os fardos. Ele enxuga dos nossos olhos as lágrimas. Ele remove os aguilhões. Não sei se já aconteceu com você, de você chegar muito oprimido no culto, na célula, ou num tempo de oração, lá na montanha, em algum momento que você está com o Senhor, você chega oprimido, chega angustiado, chega com um sofrimento dentro de você, da sua alma. Mas quando você termina aquele momento, você está aliviado, você está leve, você está mais esperançoso. E aí você diz, que ambiente é esse? É porque o Senhor removeu dos seus ombros o peso. O Senhor removeu de dentro da sua alma o aguilhão que te atormentava. O Senhor tirou aquela dor dos cativeiros que você estava dentro dele. Às vezes cativeiros de culpa, de angústia, de acusação, de dívida, de tormentas que estão afligindo você, coisas que te aprisionam na miséria, na ruína, na pobreza. Então aquele encontro da sua necessidade com o amor de Deus trouxe alívio. Amém? Trouxe alívio, trouxe respostas, trouxe paz. Porém, o propósito de Deus em nós é muito maior do que nos dar aquilo que necessitamos. Você consegue entender isso? O propósito de Deus em nossa vida é muito maior do que simplesmente nos dar aquilo que necessitamos. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não é apenas a sua necessidade que vai ser suprida, mas há mais de Deus. Há mais que Deus quer fazer na sua vida e através de você. O Espírito Santo, meu querido, tem uma unção fresca e nova para essa geração. O Espírito Santo tem derramado algo novo sobre nós. O Espírito Santo tem derramado um vigor sobre as nossas vidas. O Espírito Santo tem derramado uma unção que nos fortalece em tempos de angústia, em tempos de incerteza. Preste atenção no que eu vou te dizer. Há uma porção de azeite preparado para você.
Há uma unção de Deus a ser derramado sobre a sua vida. Uma unção para você governar. Uma unção para você conquistar. Uma unção para você curar. Uma unção para você proclamar libertação àqueles que estão cativos. Uma unção para que você possa anunciar o ano aceitável do Senhor em tempos de incerteza, em tempos de enfermidade, em tempos de pragas, em tempos de humilhação, em tempos de guerras, em tempos onde o inimigo tem se levantado com furor na terra. O Senhor tem levantado você, meu querido, com uma unção fresca e nova, para que você possa ter na sua boca uma palavra de vida. O Espírito do Senhor está sobre vós e te ungiu como carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, onde quer que você esteja plantado. Ah, apóstolo, mas onde eu estou, onde eu moro, onde eu trabalho, não é fácil. É muita incredulidade, é muito pecado, é muita imoralidade, é muita mentira, é muita prostituição, é muito isso, é muita corrupção, meu querido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o Senhor plantou você ali, para que você possa ser essa voz, para que essa unção de Deus sobre a sua vida não seja desperdiçada. Não desperdice o óleo que está sobre a sua cabeça. A unção de Deus nos tira do natural e nos amplia para o sobrenatural. Você precisa saber disso. Às vezes a gente tem uma tendência a gostar muito do físico, do natural. Mas Deus é um Deus espiritual. Deus é um Deus do sobrenatural. O apóstolo falava sobre milagre esses dias atrás. Deus é um Deus que faz aquilo que homem algum pode fazer. Você precisa crer nisso, querido. Deus é um Deus que se manifesta no meio do impossível. Ele chama à existência aquilo que não existe. Então qual é a unção que Deus quer derramar sobre nós? Uma unção para o sobrenatural. Uma unção para ministrar, não somente no natural, no físico, na necessidade, naquilo que o homem pode fazer, mas uma unção para ministrar no sobrenatural. A unção respalda a sua autoridade espiritual. Diga comigo, a unção, diga a unção de Deus, diga o óleo do Senhor sobre a minha cabeça, respalda a minha autoridade espiritual. Então, autoridade espiritual para quê? Autoridade espiritual para se movimentar no mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Às vezes nós pensamos que alguma coisa aqui que nós estamos enfrentando de dificuldade, de resistência, de guerra, de dificuldade, de enfermidade, algum tipo de resistência que você está enfrentando, às vezes você pensa que é algo natural. É assim mesmo, tá? As coisas estão difíceis. Emprego está difícil, não sei o que está difícil, a justiça, sabe? A gente começa a ter uma linguagem muito natural. A gente começa a ter uma linguagem muito humanista das coisas. A gente começa a considerar tudo com muita lógica. E o Senhor, Ele te salvou. E a Bíblia diz que Ele tirou você do império das trevas e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor derramou uma unção sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre você. Para quê? Para que você possa se movimentar no Espírito. O Senhor não te salvou só para, sabe, você ter uma igreja. Agora eu sou da igreja. Não. O Senhor te salvou para que você possa ter autoridade e unção para se movimentar no mundo espiritual. Então o que Deus quer fazer nessa campanha ou nessa série sobre a sua vida? Abrir os teus olhos espirituais. Quando você diz, eu sou o próximo, não é só na fila da oportunidade. É no mundo espiritual. É no mundo espiritual. Você quer ser ouvido
ser percebido, ter visibilidade no mundo espiritual. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Sabe, querido, a unção não é para escondermos as nossas fraquezas. Ah, apóstolo, então o Senhor me ungiu e agora não tem mais fraqueza. Não, peraí. A unção não é para escondermos as nossas fraquezas, mas para nos capacitar em nossas limitações. Todos nós temos limites, todos nós somos vulneráveis, todos nós temos uma tampa. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, literalmente, Ele arranca tudo aquilo que é tampa, para que você possa transbordar, para que você possa fluir, para que você possa entrar numa ebulição do Espírito sobre a sua vida. Então, 1 Coríntios, eu estava lendo aqui, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Alguém se identifica? E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fim de que ninguém pense que Deus te escolheu por aquilo que você é. Pelo contrário, Deus nos escolheu por aquilo que nós não somos. Se a gente fosse qualquer coisa, Deus não poderia nos usar, porque a glória não seria dele, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a honra, toda a glória é do Senhor. Então, querido, quanto mais improvável você é, mais Deus é glorificado na sua improbabilidade. Quando alguém prega, você diz: meu Deus, esse irmão pregando, ele que tem tantas limitações, é na improbabilidade dele que a glória do Senhor se manifesta. Nossa, esse irmão que eu conheci, ele morava em tal lugar, ele tinha tantas limitações, a família dele, as dificuldades que ele tinha, tudo aquilo que muitas vezes era dificultoso para ele. E agora ele está rompendo, está transbordando, agora ele é próspero, agora ele abençoa pessoas, agora ele faz tantas coisas no reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Uma unção que me impressiona na Bíblia é a unção de Daniel. Nem vou falar muito sobre ele hoje, o tema é Elias e Eliseu, mas eu sou apaixonada pela unção de Daniel. A unção que estava sobre a vida dele o destacava num lugar muito difícil. Se você acha que o lugar que você está é difícil, a Babilônia era infinitamente pior, em todos os níveis. E Daniel, ele se destacava na Babilônia. A unção que estava sobre a vida dele o tirou do anonimato. A unção que estava sobre a vida dele fez dele um homem notável, um homem que elevou o nome de Deus num império idólatra e pagão. Daniel capítulo 5, no versículo 11 diz: há no teu reino, você depois pode ler a história toda, o rei teve um sonho e ele precisava ter discernimento daquele sonho, e ninguém conseguia discernir, ninguém conseguia entender, ninguém conseguia explicar para o rei o que significava aquele sonho, aquela experiência que ele teve. Ele diz: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Tem um homem aqui que tem alguma coisa que ninguém tem. Amém. Imagina no seu trabalho alguém dizer: tem uma pessoa lá naquela mesa, ele tem um negócio nele, tem uma coisa nele que, se você levar a sua oração para ele, olha, se você tiver uma dificuldade, leva para ele, porque semana que vem o negócio está resolvido. Eu não sei que mistério que ele tem na vida dele. Manda uma mensagem para ele, porque olha, quando ele coloca o joelho no chão,
o céu desce. Eu não sei se o céu desce ou se a terra sobe. O negócio fica estreito. Não tem pessoas que têm essa unção, essa graça? Daniel tinha isso. Aí, muitas vezes, quando eu ouço falar de Daniel, quando eu ouço uma pregação sobre Daniel, eu falo, meu Deus, como eu queria ter essa unção de Daniel. Porque, olha só, como a Bíblia narra a unção de Daniel. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Olha só, quantas qualificações havia sobre esse homem, para que de fato ele fosse notado numa terra onde tinha gente que fazia tantas coisas. Tinha agoureiro, tinha vidente, tinha cartomante, tinha gente de toda espécie, toda sorte de religiosos, de espíritos, de manifestações espirituais tinha naquele reino. Mas Daniel, ele tinha qualificações específicas que fazia com que ele se movimentasse no sobrenatural. Preste atenção no que eu vou te dizer. A unção para essa geração, para esse tempo que nós estamos vivendo, é uma unção como a de Daniel. É uma unção que quebra os padrões e os jugos do inferno. Hoje é muito explícito os jugos que o inferno traz para nós. Você não precisa buscar muito, você não precisa ir num lugar secreto, numa religião secreta. Você não precisa buscar muito profundo, as coisas estão explícitas. Hoje o diabo age de uma maneira muito clara, ele deixa muito claro quem ele é, o que ele faz, como ele se movimenta. Então, a unção que Deus quer derramar sobre a sua vida, meu querido, é essa unção que quebra padrões do inferno. É essa unção que estabelece as verdades do reino. Porque hoje as coisas estão muito confusas. Cada um crê no que quer, como quer, do jeito que quer. Então o Senhor quer derramar uma unção sobre a sua vida, que possa fazer com que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras de sabedoria, sejam palavras de graça, sejam palavras de poder, mas sejam verdades do reino, e não percepções de uma religião. Amém? Não é percepção de uma religião. Não é meu pastor falou, meu apóstolo falou, eu sinto no meu espírito. Não é nada disso. São verdades do reino. A unção que Deus quer derramar sobre a sua vida, meu querido, é a unção que quebra sofismas. Sofismas são mentiras disfarçadas de verdades. Às vezes você ouve uma coisa na internet e você aplaude, e você curte, põe palminha, põe mãozinha de oração, e você compartilha com pessoas, e depois você vai ver que aquilo ali é um sofisma, que aquilo ali é uma mentira disfarçada de verdade. Não tem como você mudar. E você compartilhou com 3, 4, 5, 10, colocou no seu feed, colocou lá no seu stories, compartilhou, você propagou uma mentira disfarçada de verdade. A unção que Deus quer derramar sobre a sua vida é uma unção que confunde os sábios e levanta o improvável. A gente tem falado sobre isso, sobre aqueles que são improváveis. Talvez, querido, você já foi considerado o menos provável na sua casa. Talvez você já foi considerado um caso perdido na sua família. Talvez você está aqui nessa noite, ou você está online ouvindo essa palavra, e você já foi taxado como alguém desqualificado. Talvez você um dia já se sentiu esquecido na vida, desfavorecido, inadequado na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na faculdade, na escola. Talvez, meu querido, você já foi visitado por demônios, pelo demônio da baixa estima. Apóstolo, demônio da baixa estima, que sopra nos seus ouvidos uma imagem distorcida sobre você.
que faz com que você veja em si mesmo aquilo que o diabo quer que você veja, e não aquilo que Deus criou em você. Quantas pessoas olham no espelho e se veem deformados, e se veem cheios de defeitos, e se veem numa aparência completamente distorcida. O que é isso? É um demônio da baixa estima, que vem distorcendo e deformando você aos teus olhos, aquilo que você não é aos olhos de Deus. Talvez você já foi visitado pelo espírito de morte, que soprou no seu ouvido que você não merece mais viver, que você não é importante para ninguém, que ninguém vai sentir a sua falta. Talvez, meu querido, você já foi possuído por forças espirituais da maldade, que deformou o seu caráter, que fez com que você se tornasse alguém mentiroso, sensual, corrupto, enganoso, que deformou o seu comportamento, que trouxe vícios, e que você olhou para o espelho e viu: meu Deus, eu não sou essa pessoa. Forças espirituais da maldade, que deformaram o seu caráter e roubou os seus sonhos. A unção de Deus restaura a sua identidade. A unção de Deus restaura a nossa identidade. Quando o Senhor nos encontra, quando o óleo do Espírito Santo é derramado sobre a nossa cabeça, o Senhor começa a revelar quem somos aos olhos dEle, qual é o nosso propósito aos olhos do Senhor, para que fomos criados, a beleza no qual fomos criados, todos os dons que o Senhor colocou sobre a nossa vida, a beleza na criação de Deus. Repita comigo: a beleza na criação de Deus. Diga: eu sou aos olhos do Senhor o melhor dessa terra. Apóstolo, isso aí já é vaidade. Não importa, para você é a sua realidade nova. Amém? Talvez você nunca ouviu isso nem de si mesmo. Diga: eu sou aos olhos de Deus o melhor dessa terra. Agora, se você está com a sua esposa ou com o seu esposo aqui, você olha para ele e diga: você se casou com o melhor dessa terra. Só fala isso se tiver com o cônjuge de perto. Não vai falar para uma pessoa que você nem conhece. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Eu quero ler isso aqui com você. Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o quê? O que você está lendo aí? E lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Querido, aqui foi o chamado de Eliseu. Foi o encontro. Foi aquele momento que Elias passou por Eliseu e disse: Eliseu, me segue. E a Bíblia diz que Eliseu estava fazendo o que ele fazia todos os dias. Ele estava cuidando dos bois. Agora, sabe o que é interessante? Ele imolou os bois, queimou os carros, e agora ele não tinha mais nada, a não ser seguir a Elias. Então Elias encontrou a Eliseu. Diga: Elias encontrou Eliseu. De novo: Elias encontrou Eliseu. Para quê? Elias encontrou Eliseu para forjá-lo no seu propósito, para forjá-lo no seu chamado, para ensiná-lo, para tratar dele, para discipular, para ensinar a ser um profeta.
para ensiná-lo a andar no sobrenatural. Porque o que Eliseu ia pedir mais à frente era uma porção dobrada. Mas para que eu quero a porção dobrada se eu não sei o que fazer nem com a porção única? Às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus e não estamos fazendo nada nem com o que já temos. Senhor, me dá mais, me dá mais, me dá mais. E Deus fala assim, mas você não está fazendo nada com o que eu já te dei. Então, Elias encontra Eliseu para começar ali a forjá-lo. Eliseu encontrou Elias para receber dele uma porção dobrada daquilo que Deus tinha para ele. A Bíblia diz que quando o Senhor nos chama, Ele nos chama no ventre da nossa mãe. Então você foi chamado no ventre da sua mãe. Apóstolo, quem? Ele? É outro? Não, você. Diga eu. Então você foi chamado no ventre da sua mãe. Você foi chamada no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que antes que os seus dias fossem vividos, o Senhor já havia escrito cada um deles. Então o Senhor te conhece muito mais do que você mesmo. O Senhor sabe que o que Ele tem para você é além do que você pode suportar. Por isso o que você está vivendo agora é para que você possa suportar aquilo que Deus tem para você. Às vezes a gente não entende por que a gente passa por algumas situações na nossa vida. Porque a gente passa por um luto, porque a gente passa por uma perda, porque a gente passa por dias difíceis, porque a gente passa por conflitos, porque a gente passa por dúvidas, porque a gente passa por incredulidade. Não é pecado passar pela prova. Mas o que o Senhor espera de você quando você passa por uma prova é que você seja aprovado nela. É para que você possa ser, a partir daquela prova, forjado na sua identidade e no seu chamado. Já pensou se todo estudante de medicina, quando tirasse uma nota ruim, ele desistisse de ser médico? Mas ele faz o quê? Ele estuda, para que ele possa superar aquela dificuldade, para que ele possa ser excelente naquilo que ele se propôs a fazer. E nós como crentes, quando nós passamos por uma prova e não somos aprovados nela, a gente desiste, a gente abandona o barco, a gente diz, não, isso aí não é para mim, igreja não é para mim, fé não é para mim, essa igreja não é para mim, chamado não é para mim, líder de célula não é para mim, oração também não é. A gente fica tudo perturbado. Vai lá, estuda de novo e passa na prova. Passa por ela de novo e agora você vai ser aprovado. E agora Deus vai te honrar. E agora você vai ser bem sucedido. E agora você vai ser uma prova viva de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la na sua vida. Tem muito crente que desistiu no meio do caminho, meu querido. Vai buscá-los. Vai buscar seu Eliseu. Talvez você diga, meu Deus, olha, eu tenho aqui um Eliseu. Isso é um rema de agora, assim, no meio do culto, no meio da palavra. Tem muito Eliseu perdido no caminho. Tem muito Eliseu que está aí, rodando na cidade. E quando você olha para ele, você talvez finge que nem conhece. Mas ele é o teu Eliseu. Elias encontrou Eliseu para forjá-lo no seu chamado. Elias não desistiu de Eliseu, porque Deus tinha um propósito na vida de Eliseu. Querido, quem são as pessoas que alimentam o seu espírito? Eliseu escolheu Elias, andar com Elias, estar com ele, ver o que Elias fazia, estar ao lado. Ele era o próximo. Ele falou, eu não vou te deixar, Elias. Não adianta, eu vou para Jericó com você. Eu vou para o Jordão com você. Eu estou aqui, ó. Porque eu estou esperando.
a hora de receber aquilo que eu estou buscando diante do Senhor. Então, meu querido, nós bebemos espiritualmente de pessoas, sabia? Nossa, apóstolo, está parecendo até um filme de terror. É mais ou menos. Quando você abre o seu Instagram, quando você ouve um pregador, um pastor, um profeta, alguém no YouTube, você está bebendo do Espírito que ele está derramando sobre naquele canal que ele está usando. E às vezes, você está se alimentando ou alimentando o seu espírito de gente amargurada, gente espiritualmente confusa. Às vezes você está bebendo do espírito de um adúltero. Às vezes você está bebendo do espírito de alguém que, sabe, que rouba Deus, que não é dizimista, que não tem igreja, que é rebelde, que fala mal de pastor, que é corrupto. E você está ali, como eu disse, batendo palminha e compartilhando com um monte de gente. Quem são as pessoas que alimentam o seu espírito? Quando se trata das coisas espirituais, aquilo que você ouve alcança o seu espírito. Diga comigo, quando se trata de coisas espirituais, aquilo que eu ouço alcança o meu espírito e compromete a minha fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir. Então, quando eu estou ouvindo, eu estou alimentando, eu estou permitindo que aquela palavra, que aquela música, que aquela verdade, ou que aquela mentira, que aquele engano, que aquela confusão mental, que aquela confusão emocional, que aquela confusão espiritual, que aqueles demônios que estão agindo ali, eles entrem na minha vida, eles entrem na minha casa, eles alimentem a minha fé. Eliseu andou cerca de 12 anos com Elias até que ele começasse a exercer o seu chamado. O que nós podemos aprender aqui com Eliseu? 3 coisas. Primeira delas, pessoas comuns se tornam extraordinárias quando se permitem sair da zona de segurança para experimentar, apóstolo? Não, experienciarem mesmo, ter uma experiência. Não é só experimentar, é ter uma experiência. Experimentar é algo que você prova agora e você pode desistir e nunca mais experimentar. Experienciar é algo que muda a sua vida. Então, pessoas comuns se tornam extraordinárias quando se permitem sair da zona de segurança para experienciarem algo fora da sua lógica. O que significa isso? Capítulo 19, versículo 19 diz: Elias achou Eliseu que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Eliseu estava fazendo aquilo que ele fazia todo dia, aquilo que ele acordava pela manhã e fazia todos os dias. Era algo que lhe dava segurança, que lhe dava o seu mantimento, que era o seu trabalho, que era a sua profissão, que era a sua história de vida. Naquele momento, ele abandonou, ele permitiu sair da zona de segurança para ter uma experiência fora da sua lógica. Querido, há insegurança em tudo aquilo que nunca fizemos, certo? Quem se lembra aqui do primeiro dia que você pegou a sua carteira de motorista, entrou no carro e foi dirigir sozinho, sem um instrutor, sem marido, sem esposa, sem o pai, sem ninguém. Você e Deus dentro do carro. Eu lembro a primeira vez que eu peguei a Dutra para buscar, não tinha ninguém que pudesse buscar o Joel no aeroporto Santos Dumont. Eu nunca tinha pego a Dutra, que dirá a Serra, que dirá Avenida Brasil, que dirá aeroporto. Tudo para mim era um gigante. E eu acordei e disse: Deus, não tem outra pessoa, então eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Segundo grande desafio, o carro era o carro dele, não era meu. Então, quer dizer, qualquer esbarrão ia ser aquele sermão. Chamei meu sogro, que era uma bênção de coragem, mas que na época não estava andando. Vocês dizem, vai que o Senhor, só a sua presença já é, né, algo assim que vai me dar um apoio moral. E orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, que não encontre nenhum caminhão na estrada. Em especial na serra. Eu não sei nem o que fazer, Senhor. Eu paro no acostamento, deixo todos os caminhões passarem e depois eu volto. Eu orei. Irmãos, eu orei com tanta fé. Era um sábado, depois era um sábado de aleluia. Aleluia, porque Deus ouviu minha oração. Se daqui ao Rio eu encontrei 3 caminhões, foi muito. Na serra não tinha nenhum. Eu passei a serra toda, quando eu saí, eu estava... Ai, obrigado, Jesus, minha oração foi respondida. Aí na estrada já era melhor, mais fácil, né? Só passava do lado. Mas você se lembra o dia que você pegou no carro? Você foi sozinho ali, e você falou, meu Deus, sou eu, Deus? Ainda pior que naquele dia, primeira vez que eu fui para o Rio, ainda o guarda me para. Na linha vermelha. Falei, ai meu Deus, e agora o que eu faço aqui? Não sei nem onde que está o documento, não sei nem que documento que eu mostro para o homem. Né? Eu acho que eu vou falar, eu sou pastora Silvia, serve para alguma coisa? Né? Então, há uma insegurança em tudo aquilo que é novo. Há muitas coisas que você fez pela primeira vez, e aquilo era uma novidade. Quanta insegurança, quanta incerteza, quanto medo. Todo desbravar gera incertezas. Mas enquanto nós confiarmos mais na segurança do que numa palavra recebida, nós vamos ficar empacados na mediocridade. Queridos, quando o Senhor te libera uma palavra nova sobre a sua vida, toma posse dela, receba e ande na fé, porque é o Deus que libera a palavra, é o Deus que vai te capacitar a andar naquela palavra. A pegar um avião, entrar nele com coragem e ir para Israel. Orando daqui até lá para não ter nenhuma turbulência. Quando dá uma turbulência, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, põe anjos segurando esse avião. Porque para não ter nenhum negócio. Nada. Agora eu tomo uns 3 Dramin e vou. Porque eu nem vejo. Nossa, teve uma turbulência, eu não vi nada. Porque às vezes a gente fica tão empacado na mediocridade, com medo do novo. As pessoas liberam palavras sobre a sua vida, você diz, eu nunca fiz, eu não sei, eu não sou capaz, eu não tenho coragem, eu tenho medo. Oh, meu irmão, o Deus que libera uma palavra é o Deus que vai te capacitar a andar naquela palavra, experienciar aquele novo. Então não fique confiante nesse lugar de segurança em que você está agora. Razão e lógica se chocam com fé e milagres. Como eu vou orar para o enfermo se eu não acredito que ele pode sair daquele leito? Se eu não acredito que ele pode ser curado? Como eu vou orar por alguém que está doente se eu não acredito que ele pode ser curado? O máximo que você vai ver é que ele não vai ser curado. Mas pelo menos você orou. E a sua fé começa a se movimentar. Razão e lógica estão aqui. Fé e milagres estão aqui. Como explicar que posso andar sobre as águas se eu não estou disposto nem a sair do barco? Então preste atenção, meu irmão. Às vezes a gente fica sentado questionando o que Deus está falando. Eu não tenho nem coragem de pôr a palavra em crédito para que eu possa ter uma experiência nela. Então muitas pessoas têm no seu temperamento um elemento chamado pessimismo. Então muitos veem no novo muito mais chance de não dar certo do que de dar certo. Tem gente que já começa a coisa, já vê a coisa, não vai dar certo, porque ele é pessimista.
Então, em nome de Jesus, hoje, toda a cadeia de pessimismo sobre a sua vida vai sair em nome de Jesus. Nós aprendemos com Eliseu, em segundo lugar, que a marca de um verdadeiro aprendiz da palavra, eu gostei desse termo, aprendiz da palavra. Nós somos aprendiz da palavra. Alguns já estão um pouquinho mais adiantados, mas outros estão no começo. Mas todos nós aqui estamos aprendendo a viver a partir do que está revelado na palavra. Então a marca de um verdadeiro aprendiz da palavra é um coração ardente, não um cérebro extraordinário. Você não aprende da palavra de Deus a partir da razão e da inteligência e do raciocínio lógico. Você aprende da palavra a partir do seu coração ardendo pelo Senhor, do seu coração buscando a Deus, do seu coração sendo alimentado pela presença do Senhor. Elias, ele convida Eliseu para andar com ele, para forjá-lo como profeta, para ensiná-lo no ofício ministerial, para transferir ensino sobre a vida dele, para dar oportunidades a eles. Porém, as experiências que Eliseu teria como profeta faria com que o seu coração ardesse na presença do Senhor. Então, querido, quero te falar uma coisa. Você pode fazer todas as escolas da igreja de ensino ministerial. Você pode receber todo o preparo. Mas se você não souber o caminho do coração de Deus, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, se você não confessar Cristo como o Senhor da sua vida, você vai ser só mais um. Eu quero te perguntar nessa noite: você quer ser mais um ou você quer ser o próximo? Você quer ser mais um na igreja, mais um no hall de membros, mais um na intercessão, mais um na diaconia, mais um no louvor? Você quer ser mais um pregador? Você quer ser mais um? Ou você quer ser o próximo? O próximo que Deus vai usar, o próximo que Deus vai ungir, o próximo que Deus vai levantar, o próximo que Deus vai prosperar, o próximo que Deus vai curar, o próximo que Deus vai mover através da sua vida. Em último lugar, o eis-me aqui é essencial para você receber o seu manto. O eis-me aqui. Essa semana, eu e o apóstolo, a gente conversava algumas coisas sobre nossa história, nosso chamado. A gente foi lá no fundo, né? Lá no túnel do tempo, lembrando algumas coisas. O dia que a gente disse sim para o Senhor, no que diz respeito ao chamado ministerial. Eu estava conversando sobre isso. E hoje, quando eu preparava essa palavra, eu me lembrei do eis-me aqui. Deus, Ele espera ouvir de você um eis-me aqui voluntário. Não é por causa de uma necessidade, não é porque você está sendo forçado, não é porque você está sendo espremido, sabe aquela coisa? Tem gente que só diz, eis-me aqui, Senhor, quando você não tem mais para onde ir. Aí a pessoa diz assim, nossa, Deus me espremeu, eu não tive para onde ir. Que bonito, né? Para a pessoa casar assim. Eu não queria casar assim. Meu marido se sentiu tão espremido, até que ele falou assim, eis-me aqui. Vamos casar. Não, é voluntário. O eis-me aqui é algo voluntário. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, faz comigo aquilo que está no seu coração, Senhor. Para você receber um manto sobre a sua vida, você tem que dizer, eis-me aqui. Eliseu disse. Elias disse, fica aqui. E Eliseu, não, estou aqui. Eu vou para outro lugar. Fica aqui. Não, eu estou aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Elias falou assim, aqui, mas você está no meu pé, por quê? O que você quer? Ele disse assim, eu quero porção dobrada do que você tem. Simples, né? Para quem pede.
para Elias, Elias disse: não cabe a mim. Eu não posso garantir que você vai ter o que você está pedindo. Irmãos, isso é doloroso. Eliseu tinha certeza, Elias não tinha. Mas Elias tinha uma prova. Se você tiver, quando eu subir, pode ser que você receba. Queridos, o manto aqui representa de uma maneira metafórica o seu chamado, o dom que há em ti. Qual é a sua parte no corpo de Cristo? Eu não sei se você já pensou sobre isso. Você é parte do corpo de Cristo. Qual é o seu legado na terra? O seu propósito no reino? O manto aqui, de uma maneira metafórica, faz alusão à sua autoridade e à sua entrega. Eis-me aqui significa dependência. Eis-me aqui significa entrega. Eis-me aqui significa renúncia. Eis-me aqui significa: eu vou para onde o Senhor quiser e não vou olhar para trás. Pessoas improváveis se tornam relevantes a partir da sua disposição. Se você quer se tornar relevante nessa terra, se disponibilize. Se posicione na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Ah, apóstolo, é difícil. Eu já andei tantas milhas. Se disponibilize. Você vai se tornar relevante a partir do momento que você disser: eis-me aqui. Eu termino essa palavra falando sobre o pedido de Eliseu no seu último dia com ele. Só para você terminar esse tempo comigo. Sabe, por algumas vezes Jesus perguntou para pessoas com as quais ele se encontrava e que estavam em situações muito delicadas na vida. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? O que Jesus perguntava? Eu amo essa pergunta de Jesus. Eu amo. Porque Jesus, ele é muito pessoal. Ele é muito, sabe, ele olha para você. E ele não quer te dar aquilo somente que está lá no coração dele. Ele quer saber o que você está esperando dele. O que você quer. O que você gostaria que ele fizesse. Essa pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Parece óbvio. As respostas parecem óbvias. Mas Deus não é Deus que se manifesta no óbvio. Deus é Deus intencional. Então, quando Ele te pergunta algo, Ele espera uma resposta intencional. Ele espera uma resposta clara. E aí Elias pergunta para Eliseu no seu último dia juntos: o que eu posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Peça o que eu quiser. Agora tem uma versão que é poderosa, é maravilhosa, a mensagem, que olha a resposta de Eliseu. Eliseu disse: eu quero a sua vida duplicada na minha. Eu dormi com isso na cabeça. Eu quero a sua vida duplicada na minha. Eu quero ser um homem de Deus igual a você. Na sua casa você pode chegar lá e procurar na Bíblia a mensagem. Pode olhar na internet se você não tem essa Bíblia. Eu quero a sua vida duplicada na minha. Em outra versão diz: uma porção dobrada do seu espírito e que eu me torne o seu sucessor. Outra versão diz: eu peço que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Eu quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Mas essa aqui arrebenta. Eu quero Elias,
a sua vida, tudo que você viveu até aqui, eu quero que seja duplicado na minha vida. Eu quero ser um homem de Deus igual a você. E eu fiz uma lista, porque tem algumas pessoas nessa terra que eu quero encontrar e eu quero falar isso. Poucas, mas tem algumas pessoas. E você? O que você pediria a Deus? O que você pediria a Deus? Feche os teus olhos. Nesta noite, o que você pediria a um homem de Deus? Unção dobrada? Cura? Não seja superficial. Seja intencional. Seja pessoal. O que você precisa até o último dia da sua vida? O que você gostaria que um homem de Deus transferisse a você? Unção é uma capacitação sobrenatural para se movimentar no mundo espiritual. Unção é uma capacitação sobrenatural para se movimentar no mundo espiritual. Se você vai orar por cura, você pode orar como um crente bem comum. Você pode orar como uma pessoa que acredita que Jesus tem poder de cura. Mas você pode orar com unção, que é movimentar-se de uma maneira sobrenatural, no mundo espiritual, intervindo naquela causa, tocando na raiz daquela enfermidade, buscando a raiz dela, se ela for espiritual, se ela for demoníaca, se ela for familiar, se ela for maldição, se ela for física, se ela é genética. Você se envolve, você entra mesmo naquele mundo espiritual, você pede discernimento, você visita aquela enfermidade na autoridade do nome de Jesus, e você só vai se dar por satisfeito quando o poder de Deus se manifestar naquela enfermidade. Isso é unção, é você envolver-se de uma maneira sobrenatural com aquilo que os teus olhos veem. Mas mais do que isso, mesmo que os teus olhos não estão vendo, você busca a ação de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus. É agir em fé, sem nada duvidar, mesmo que os teus pés vacilem, mesmo que os teus joelhos estão enfraquecidos de tanto clamar. Há uma autoridade na sua boca, há uma autoridade nas tuas mãos, há uma fé que arde, que queima o seu coração. Você não está preocupado com aquilo que pensam sobre você, com o julgamento dos outros. Você não está preocupado se o enfermo vai ser levantado do leito, mas você tem fé suficiente para orar e buscar até que a cura se manifeste. Você não está preocupado se as pessoas vão rir de você, se a sua fé vai ser ridicularizada, se o seu comportamento vai ser julgado. Você quer, de fato, que o sobrenatural se manifeste através da sua vida.
Se você quer receber uma unção fresca e nova sobre a sua vida, se coloque de pé, se posicione em Deus e comece a buscar na presença do Senhor. Levante as suas mãos e comece a buscar. Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, como Eliseu pediu, eu quero, Senhor, a vida do Senhor duplicada em mim. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser alguém que crê suficientemente, de tal maneira a ver a manifestação do sobrenatural diante dos meus olhos, mesmo que não se manifeste, mesmo que não aconteça nada, a minha alma ferve em direção do sobrenatural. Comece a buscar de Deus. Deus, eu quero que essa unção fresca e nova caia sobre a minha cabeça, que esse óleo de poder venha sobre a minha vida. Eu quero receber uma porção dobrada nesta noite. Eu quero, Senhor, ser o próximo a receber uma unção fresca e nova, uma unção de cura, uma unção profética, uma unção, Senhor, de governo, uma unção, Senhor, de conquista, uma unção, Senhor, para o sobrenatural, uma unção de liberação, Senhor, daquilo que está atado e amarrado. Espírito Santo, derrama dons aqui nessa noite. Batiza, Senhor, a tua igreja nesta noite. Potencializa, Senhor, aqueles que se sentem fracos, aqueles que se sentem muitas vezes tão naturais. Deus, aquele crente que está aqui é novo convertido, mas ainda não teve uma experiência com o teu Espírito Santo, não teve experiência com a unção de Deus. Que em nome de Jesus, o óleo fresco do Espírito Santo caia sobre a sua cabeça nesta noite. Que você experimente o poder de Deus, que você experimente o fogo do Espírito Santo, que você experimente a porção dobrada, queimando o seu coração, ardendo o seu coração na presença do Senhor. Levante a sua voz em línguas, levante a sua voz em adoração ao Senhor. Que esse lugar seja cheio da glória de Deus, seja cheio da unção do Senhor. Deus, nós amamos a tua unção, nós ansiamos pelo teu óleo fresco, nós desejamos o óleo fresco do Senhor sobre a nossa cabeça. Derrama, Senhor, a unção da inteligência, derrama, Senhor, a unção de conhecimento, a unção da sabedoria, a unção, Senhor, da resolução de problemas, a unção da prosperidade sobre as nossas vidas, a unção de cura, unção profética, unção de governo. Senhor, levanta aqui, Senhor, homens e mulheres imbuídos de autoridade, Senhor, nessa cidade, na terra. Alcança a nossa casa, alcança a nossa família. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Mesmo nesse lugar secreto, conhecer a tua glória e a tua unção. Nós te bendizemos e te louvamos nessa noite. Derrama sobre cada um de nós uma porção nova do teu óleo precioso, que nos unge para esta geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, bem forte. Diga: eu quero, Senhor, ser o próximo a receber esta unção sobre a minha vida. Amém, queridos? Shalom, obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus possa abençoar você com essa palavra. Mas também se inscreva em nosso canal. Comente, curta, compartilhe com muita gente, para que essa palavra possa abençoar muitas pessoas. Olha, você quer entregar sua vida a Jesus, vai ser um prazer. Você vai fazer parte da família Projeto Vida. Clique nesse link abaixo para que a gente possa conhecer você. E também você que conhece, através da palavra de Deus, a prosperidade, porque nós cremos na prosperidade através da palavra revelada. Clique nesse link abaixo para que você possa encaminhar a tua semente, encaminhar a tua oferta. Deus abençoe.